Pode levantar suas mãos um pouquinho. Nós queremos te ver. Será que você pode falar isso para Ele essa noite? Eu quero te ver. Você pode olhar no coração dele e falar isso para Ele: Senhor, nós queremos te ver. Quero te ver. Meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, e quero te ver, quero te ver. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Você pode aplaudir Ele em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Será que você pode olhar para quem está do seu lado aí e dar um sorriso para ela, para essa pessoa? Dizer para ela o quanto é bom estar na casa do Senhor junto com ela, com Ele. É bom demais. Muito bom estar aqui. É uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade tremenda. Não é fácil. Mas é interessante que eu perguntei para a pastora mandou mensagem para mim na segunda-feira, eu perguntei para ela que mágica é essa que eles fazem. Que na segunda-feira eu acordei, aliás o Espírito Santo me acordou 5 horas da manhã. E aí eu não resisti, eu levantei, fui para a sala, coloquei um louvor baixinho, comecei a falar com ele, ele falou, vai se preparando aqui, que você vai pregar na quarta-feira. E eu não sabia, para mim era, às vezes é coisa da cabeça. Aí a pastora mandou mensagem na segunda-feira, na própria segunda-feira: filho, você ministra pra gente na quarta-feira? Falei, que mágica é essa aí que vocês fazem? Não existe mágica, é o Espírito Santo. Ele sabe o que faz. Você pode estender suas mãos para cá e orar por mim, orar para que a palavra do Senhor seja ministrada e toque seu coração. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Quero compartilhar algo que já vem há um bom tempo que Deus tem falado no meu coração. E como eu falei na madrugada de segunda-feira, o Espírito Santo começou a abranger algumas coisas a respeito disso. O tema é
propósito e o novo nascimento. Propósito e o novo nascimento. Tem alguns textos que nós vamos falar, mas deixa eu só me organizar aqui. Eu vou falar primeiro. João capítulo 3. Perdão, tá certo. João capítulo 3. Aleluia. João capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 1. Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu acredito que a maioria aqui conhece esse texto. Fala de um homem, e esse homem é mestre em Israel. Então, ele sendo mestre, ele ensina. Ele tem essa função de ensino. E o que ele ensina? Ele ensina sobre o Pentateuco. Essa é a cultura que eles ensinavam lá na época, é a cultura judaica. Então eles falavam sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí tudo aquilo que ele está ensinando, ele não se atenta que tudo que ele fala, o que ele ensina, está se referindo a Cristo. Mas ele não consegue ter essa visão, ele não consegue ter esse entendimento imediato. E aí Jesus vai começar a passar por aquela região. Eu ia falar religião não, é região. E aí um jovem que Jesus encontra ele primeiro, chamado Filipe. Jesus encontra ele e fala: segue-me. É um capítulo antes aí, tá? Jesus encontra ele e diz para Filipe: segue-me. E Filipe fica feliz, fica alegre com aquilo. E não tão contente em só seguir Jesus sozinho, ele vai chamar o amigo dele, Natanael. É interessante que ele corre para Natanael, e eu acho isso fantástico. Ele fala assim: olha, achamos. Ele não fala eu encontrei, ele não fala eu achei. Ele fala no plural: achamos aquele que Moisés escreveu e que os profetas se referiram. Ele fala assim, achamos. Ele fala assim, aí depois ele vai falar assim, o Cristo de Nazaré. Natanael vai falar assim: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele fala: vem ver. Só que um ponto que eu acho interessante nisso ele fala: achamos. Ele podia falar: achei, eu encontrei, vem ver o que eu vi, olha quem eu achei. Ele fala: achamos. Porque assim, a partir do momento que você encontra Cristo, não tem como você querer segurar Ele só em você. Não tem como você falar: olha, eu achei. Não. Primeira coisa, você não achou, Ele te encontrou primeiro. Depois que Ele te encontrou, é natural, pelo menos precisa ser natural, querer compartilhar o Cristo. E é isso que vai acontecer ali. Ele vai, corre e fala: Natanael, achamos. Achamos quem? Aquele que Moisés escreveu e os profetas se referiram. Moisés, os profetas,
estão no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Está tudo ali. Está falando sobre Cristo. E aí eu falo isso, que é o Cristo escrito. Então eles estão lendo, eles estão aprendendo sobre o Cristo escrito. Então imagine só, eles estão aprendendo, lendo, ouvindo, e quando se referia, olha, por exemplo, a rocha de Israel, e vários outros exemplos aí, Cristo, o Messias. Imagina alguns, nem todos, mas alguns olhavam assim e falavam, quem será? Será que ele chegou? Será que ele está aqui? E aí de repente Felipe e Natanael encontram ele. Só que mais para frente alguém chamado Nicodemos, um mestre que ensinava, quando encontrou ele, não soube quem ele era. Quem estava ensinando não soube discernir quem Cristo era. Mas quem estava ouvindo e aprendendo, com fome, a hora que viu Cristo, entendeu quem ele era. E é isso que nós precisamos ter, fome e sede de Cristo. Quando você, aliás, é uma 90% pelo menos da população tem uma pergunta cravada. Qual é a pergunta? É essa: qual é o meu propósito? 90%, principalmente dos cristãos, se perguntam: qual é o meu propósito? Uma outra pergunta é o para que eu nasci, ou por que eu nasci. Talvez você se pergunta isso. E se alguém fizer uma pergunta rápida para você responder rápido, quer ver? Faz um teste agora. Responde para quem está do seu lado aí, qual é o seu propósito? Responde. Vai, responde aí rapidinho, qual é o seu propósito? Eu compartilhei isso com alguns já, então os que eu já compartilhei, por favor, me ajudem. Não dê spoilers antes do tempo. Quem respondeu aí? Qual é o propósito? Levanta a mão. Quem tem coragem de dizer bem alto? Não, vocês, esses caras. Qual é o propósito? Responde aí bem alto. Boa, top. Quem dera todo mundo pensasse assim. Mas eu acredito que a maioria deva ter respondido o seguinte: meu propósito é cuidar de pessoas. Meu propósito é tocar no ministério de louvor. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser um músico. Eu nasci para cantar. Nasci para fazer parte do ministério de dança. E há uma confusão dentro disso, né? Que tá ligado ao que eu vou fazer, o que eu quero fazer, o que eu penso em fazer. Então, ao invés de você tentar entender qual é o seu propósito, você primeiro precisa entender o que é propósito. Gente, isso é sério. Nós fomos ensinados, e não é de hoje, isso é de anos atrás, milhares de anos atrás, aí sei lá quantos anos. Eu não vou nem chutar porque eu não sei. Mas vieram trabalhando, principalmente o Estado, o governo veio trabalhando, principalmente na mente dos mais novos. Quando você era criança, provavelmente você passou por isso. Você está na escola, a professora pergunta assim para você: o que você quer ser quando você crescer? Sim ou não? E aí alguns responderam: motorista de ônibus, porque meu pai é motorista, policial, bombeiro, médico, por aí vai. Só que até você crescer, isso vai ficar cravado, ou quem sabe ficou cravado na sua mente: quando eu crescer eu vou ser isso. Então provavelmente isso ficou no seu coração como sendo o seu propósito.
Tem gente que fez faculdade, que quem sabe está até no nosso meio, que se formou, pensando que essa formação seria o propósito. E aí, depois de pegar um diploma na mão, olha para aquilo e fala: isso aqui não vai servir para nada. Porque nós fomos ensinados a ouvir e a repetir. É o famoso: repita comigo. Não, você não pode questionar, você não pode fazer perguntas, só tem que repetir. Repita comigo. Então, quando alguém falou alguma vez aí, ou quando você ouviu a primeira vez sobre propósito, quem sabe você veio repetindo isso. Meu propósito é fazer, meu propósito é esse, meu propósito é aquilo. Então nós precisamos tirar do nosso coração essa questão da repetição, de repetir o que eu ouvi. Eu preciso me aprofundar, preciso estudar, preciso cavar. Isso é importante. Senão você vai sair repetindo algumas coisas aí que não é real, não é verdade. Principalmente com relação à Bíblia. Você sabe, tem muita coisa que você repete, que você ouviu, mas você não foi ler, você não foi estudar. Exemplo. Se eu devo, mas eu vou falar. Nós ouvimos e vou colocar nós, porque eu também já fiz isso. E repetimos durante muito tempo que lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, nós ouvimos e repetimos isso. Presta atenção. Que Deus foi lá e matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele de um animal. Mas não tem nem animal, quanto menos um cordeiro lá. É só ler. A gente repete. O que Deus fez foi vestir Adão e Eva com pele. Não de animal, muito menos de um cordeiro. Mas e aí o sacrifício de Cristo? Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Foi antes, não foi depois da queda. Se a gente tem essa tendência em ouvir, eu vou repetir. Se eu for ler, dá um... Então eu preciso, antes de querer saber o que é... eu preciso, antes de querer saber o que eu vou fazer, eu preciso entender o que é propósito. A palavra propósito no grego, você pode pôr aí, Gi, por favor? Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês entenderem. A palavra propósito no grego significa a intenção de fazer algo. Intenção de fazer algo. Projeto, designe, tem um firme propósito de viajar, por exemplo, é uma intenção de fazer algo, ok? Essa é a palavra propósito no grego. Já vou deixar claro para vocês aqui, eu não sou judeu, não quero judaizar ninguém, eu gosto um pouco do hebraico, porque o hebraico ele tem os significados, a raiz é um pouco mais aprofundada do que o grego. O grego é bom, o hebraico um pouquinho mais profundo. E a palavra propósito no hebraico, ela significa conselho. Eu trouxe assim porque eu usei lá na Bíblia, eu peguei, então ali está escrito propósito, a tradução é conselho. Então vamos lá, para a palavra, continuar aqui. É melhor ter uma intenção de fazer algo ou é melhor ouvir um conselho de alguém? Antes de você tentar entender qual é o seu propósito, você precisa entender o que é propósito. A palavra propósito no original em hebraico é conselho. Ok? Parece um absurdo falar isso, mas tem muita gente que corre freneticamente tentando encontrar qual é o propósito, mas nem sabe o que é propósito. E aí quando você vai entender o que é propósito, fala, é conselho. Porque lá em Gênesis, quando Adão e quando Eva teve a intenção de fazer algo,
e rejeita o conselho do Senhor, ele se perde. Então o que é melhor? É ter a intenção do meu coração em fazer algo, ou é ouvir o conselho do Senhor? Quando Adão e Eva decidem agir por uma intenção do coração deles, eles se apartam do conselho do Senhor e eles se perdem. Então o que é propósito? É conselho. De onde eu tirei esse texto aí? Depois procura lá Isaías 46:16. Mas vamos para frente aqui. Abre lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aleluia, Jesus. Ei. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Alguma outra tradução está assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito, o dele, não o nosso. Então, antes de você querer entender, vou fazer assim para vocês, no final vocês vão entender porque eu estou fazendo assim. Antes de você, de mim, que esse partiu, Deus começou a falar isso comigo. Mas eu querer entender qual é o meu propósito, querer buscar qual é o propósito, preciso amar a Deus. Esse é o primeiro passo. Amar a Deus. Esse é o princípio. E depois ele vai dizer assim, ó, que foram chamados segundo o seu propósito. É o dele, não o nosso. O propósito dele. Vamos lá, vocês vão começar a entender a partir daqui. Eu espero. O fator principal para você entender o fim é você entender o começo. O fator principal para você entender o final é você entender a origem. Qual é a sua origem? De onde você veio? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí tem todo aquele contexto, a terra era sem forma e vazia, criou, e Deus viu que era bom, daqui a pouco Deus vai lá e forma o homem. Do pó da terra sopra sobre ele, sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. E aí vai criar Eva, todo mundo conhece essa história. E nós achamos que Deus cria o homem para governar sobre a terra. Eu ouvi muito sobre isso. Deus criou o homem para governar sobre a terra. Não, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Governar sobre a terra é o segundo plano. Primeiro é o relacionamento com ele. Governo é segundo plano. Não tem como governar sem ele. Não tem como governar sem um relacionamento com ele. Então o primeiro passo é relacionamento antes de governar. Está conseguindo entender? Só tem como governar se eu tenho um relacionamento com ele. E é exatamente, vamos lá, Deus cria Adão, Eva, tá tudo bonitinho lá. E aí a palavra vai nos ensinar que Deus vai lá todos os dias e vai se relacionar com Adão. Que esse é o desejo do coração dele. Todos os dias se relacionar com o homem. Adão e Eva decidem se apartar do conselho por uma intenção do próprio coração, se desconectam, perdem a conexão, e aí Deus vai lá, ainda assim, onde vocês estão, e aí eles vão dizer, nós olhamos para nós vimos, eu olhei para mim, olhei para mim, olhei para mim, olhei para mim.
Só essa fala aí dele já deu para entender. Eu parei de olhar para o Senhor e comecei a olhar para mim. E aí acaba tudo. Então, quando eu deixo de olhar para Deus, eu começo a olhar para mim, é um sinal de que a conexão já foi cortada. É um sinal de que eu comecei a buscar as minhas próprias intenções, minha própria vontade. Se não me engano, tá lá na Bíblia. Lembrei, Tiago. Se eu não me engano, Tiago, Tiago, tá lá no livro de Tiago. Fala assim, tem muita gente que vai falar assim, que fala assim, amanhã nós vamos até tal lugar, nós compraremos lá e vamos fazer isso e aquilo outro. E aí o texto de Tiago vai falar assim, é melhor dizer assim, se Deus quiser, amanhã ou depois nós faremos isso ou aquilo. Não é eu vou fazer, se Ele quiser. Então quando eu falo assim, amanhã eu vou fazer, já é um sinal de que tem alguma coisa, tem algum fio cortado aí no meio do caminho. Então não é o que eu quero fazer, eu preciso entender o que Ele quer fazer através de mim. O ponto crucial não era o que Adão fazia para Deus, mas sim quem Adão era para Deus. Então a questão não é o que você vai fazer para Ele, a questão é quem você é para Ele. A questão não é o que eu vou fazer para Ele, a questão é quem eu sou para Ele. Tem um texto, Marta e Maria. Marta está lá, varrendo a casa, preocupada. Maria vai e se assenta aos pés de Jesus. Marta está preocupada em fazer, e Maria está preocupada em ficar aos pés de Jesus. E é assim, quem está acostumado em fazer, quando vem uma outra pessoa fazer a mesma coisa que ela está fazendo, já fica meio incomodado. Já viu isso? Já quer fazer mais, já. Tipo assim, não, eu que estou fazendo, sou eu que faço aqui. Ninguém mais faz, só eu. E quando vê alguma pessoa que não está fazendo nada, fica do mesmo jeito. Só eu que faço, ninguém faz nada. Então quem está acostumado a fazer é assim. Chega alguém que sabe fazer um pouquinho melhor. Não pode fazer, esse aqui é meu lugar, ninguém vai tomar. Eu faço, eu sei fazer. Eu imagino Marta e Maria, de repente as duas tentando varrer a casa. Não, vai ali, que aqui eu estou varrendo. Já varri, vai lavar a louça. E é assim, quem está nessa... O pastor Ricardo fala sobre isso, né? Quem é tarefeiro é assim, está acostumado, só eu faço. Quando alguém vai fazer, dá problema. E quando alguém não está fazendo, dá problema também. Aí ela vai reclamar para Jesus. Jesus, tá vendo? E Jesus fala algo que eu acho muito louco. Jesus fala assim, Maria escolheu o melhor lugar. Maria escolheu o melhor lugar. E aí ele termina a frase dizendo assim, e esse lugar ninguém tira dela. Tarefeiro, filhão, vai chegar um monte. Não, só eu toco aqui, só eu toco baixo, só eu toco isso, só eu canto, só eu faço. Gente, vai chegar gente que vai saber fazer mais que você. Mas tem um porém, se você estiver em Cristo, esse lugar ninguém vai tirar de você. E que cheguem quem sabe fazer, que cheguem quem quer fazer, quem tem o coração disposto a fazer. Obrigado, Jesus, porque está chegando alguns já e que chegue mais. Porque assim, um chega, é aquela questão, passa o bastão, filho, não fica segurando não, passa o bastão. Não, esse lugar não é seu lugar precisa ser em Cristo, não aqui. Passa o bastão, fica tranquilo. Não veja a hora de passar o meu. Vamos lá voltar aqui, que tem a ver o propósito com o novo nascimento. Você entendeu que o propósito é conselho, sim? Conselho. Então vamos lá. O propósito de Deus para a nossa vida é o conselho dele. Como que eu encontro o propósito? O meu propósito é encontrando o seu Criador.
voltando à origem, voltando ao princípio, onde tudo começou. E aí você vai entender que o propósito era só ouvir mesmo. Era relacionamento. É para continuar sendo isso, é relacionamento. Não é o que eu quero fazer, não é para onde eu vou, imaginar que eu vou. Não, é ficar ouvindo ele. Tá bom, senhor. Sim. Imagina Adão lá, a gente fala sobre isso, é interessante, né? Como vai ser o nome desse animal aqui? Leão. Já parou pra... Eu viajo às vezes. Por que tem que ser leão? Por que cadeira tem que chamar cadeira? Eu sou assim. Por que esse trem tem que chamar isso aqui? Por que Mateus tem que chamar Mateus? Podia ser Daniel. Tem cara de Daniel às vezes, né? E às vezes eu fico questionando, por isso que eu chego em alguns lugares, que eu fico questionando, por que isso? Por que aquilo? Vou abrir só uma aspa, rapidinho aqui. Eu entrei numa crise há uns tempos atrás, que eu ouvia os pastores falando assim, se você tiver fé, pela fé, você tem fé, tenha fé, é pela fé, é tudo pela fé. E chegou uma hora que eu entrei em crise comigo mesmo. Eu falei, mas tá bom, o que é fé? Porque eu comecei a entender que a fé era um amuleto. Quando eu precisava de alguma coisa, eu pegava ele. Um exemplo, agora eu preciso comprar um carro. Amuleto da fé. Senhor, olha, eu tenho fé. E aí eu fui entrar atrás. Falei, mano, não é possível que a fé é um amuleto. Não é isso. Começa a cavar. Começa a procurar. Eu não vou falar não, porque vai dar nó. É só para você buscar lá depois. Você vai entender que a fé não tem nada a ver com aquilo que a gente pensava ou quem sabe pensa até hoje. A palavra fé ela tem 3 significados: fidelidade, firmeza e confiança. Isso é fé. Se chama emuná no hebraico. Emuná. Fidelidade, firmeza e confiança. Então, independente se Deus fizer ou não, precisa ser fiel. Não é o meu amuleto que vai fazer Deus agir a meu favor. É a minha fidelidade com Ele que vai fazer Ele continuar. Aliás, Ele já fez, Ele precisa fazer mais nada, Ele precisa provar mais nada para a gente. Só precisa ser fiel a Ele. Firmeza, precisa ser firme. Confiança, aí entra para outra questão. Não é mais eu que tenho que confiar nele, Ele precisa confiar em mim. Você pega lá Abraão. Foi Abraão que confiou em Deus ou foi Deus que confiou em Abraão? Moisés, o pastor pregou aqui domingo. Foi Moisés que confiou em Deus ou foi Deus que confiou em Moisés? Só para você entender. O que tem a ver agora a questão do novo nascimento com o propósito? Eu vou correr aqui para a gente chegar a essa conclusão. É exatamente essa conversa que Cristo está tendo com Nicodemos. Nicodemos está vendo alguma coisa acontecer diferente. Porque imagina lá, Moisés falando sobre Cristo, sobre o Messias. Imagina os profetas, Isaías, por exemplo, falando, olha, deixa eu ver, Isaías 46, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, castigo que nos traz a paz, para lançar sobre ele. Está falando sobre Cristo. Imagina eles lendo aquilo, é o Messias. Aí o Messias agora está encarnado na frente deles. Eles estão vendo os sinais acontecerem, os sinais fluindo, mas eles não conseguem discernir que era Cristo. Para mim entender agora essa questão do que está escrito, para a manifestação real do que está escrito, preciso voltar ao princípio, preciso voltar à origem. E é o que Jesus fala para Nicodemos, você está tentando olhar, mas você não está enxergando. Porque o que a primeira fala de Nicodemos não é uma pergunta que ele faz. Ele fala assim, olha, sabemos que esses sinais que você está fazendo só pode ser alguém que está vindo da parte de Deus, que não tem outra coisa. Não é uma pergunta que ele fez. Aí o texto vai dizer assim, a isto Jesus responde. Jesus responde o quê? Uma pergunta? Não, ele vai só continuar. Você está vendo os sinais, mas você não vai entender se você não nascer de novo.
Você está vendo o reino de Deus se manifestando na sua frente. Mas você só vai entender quando você nascer de novo. Aí Nicodemos vai assim, ué, como assim? Pode um homem já sendo velho voltar para o ventre da minha mãe? O novo nascimento não é voltar para o ventre materno. O novo nascimento é voltar para a mão daquele que te criou. Não é de uma forma carnal, é de uma forma espiritual. Entende isso? Ah, mas eu já sou velho, não tem problema. Nascer de novo. Isso fala de arrependimento. Aí ele vai voltar. Jesus vai responder ele. Ó, se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. A questão aqui agora não é ver ou entrar. A questão agora é voltar à origem. É ter um novo nascimento. É um novo nascimento. Por que o novo nascimento? Não está relacionado ao que você vai fazer, ou fez, ou deixou de fazer. Está relacionado a quem você é para Ele. Não é o que eu quero fazer. Então quando eu entendo essa questão do novo nascimento, eu entendo que eu preciso voltar ao princípio. Qual que é o princípio? Quem é o meu pai? E se eu entendo quem é meu pai, eu vou entender quem eu sou, filho. É isso. Uma vez eu perguntei, Espírito Santo, para que eu nasci? Ele respondeu rápido, você nasceu para nascer de novo. Para que você nasceu? Nós nascemos para nascer de novo. Porque o primeiro nascimento, nós nascemos em Adão, em pecado, desconectado do Pai, desconectado do alto, perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E o novo nascimento? Conectado com Ele. Continuo sem saber para onde eu vou, continuo sem saber de onde eu vim. Opa, não era para saber não. Jesus fala isso para Nicodemos aqui, ó, capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quando você nasce de novo, isso não te dá o direito de você saber, mas nos dá o direito de sermos guiados por Ele. Eu não preciso saber, eu só preciso ser guiado. Preciso ouvir a voz dele. Preciso sentar como o próprio Filipe em Atos. Filipe, corre, vai até tal rua. Quando Filipe chega lá, ele encontra um chefe dos eunucos passando uma carroça. Ele chega perto, aí ele está lendo Isaías. Aí Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele, não, como que eu vou entender se ninguém me explica? Como que Filipe foi parar ali? Ouvindo, sendo guiado, sendo direcionado. Você não precisa saber onde você vai, não. Só precisa estar conectado com Ele, ser direcionado por Ele. Aí Filipe vai explicar para ele, ó, esse texto aí está falando sobre Cristo. Sabe aquele que crucificaram ali? É sobre ele que está falando desse. Qual é o momento que Filipe fala de batismo ali? Nenhum momento. Porque quando apresenta o remidor, o salvador, eu entendo que eu preciso nascer de novo, ponto final. Isso é natural. Eu entendi quem é meu salvador. Quando eu entendi quem é meu salvador, eu me arrependo. Eu nasci de novo, pronto. Aí ele olha e fala assim, ó, o que me impede de ser batizado? Nada, você crê? Creio, então vamos ali, tem água, batismo. Novo nascimento, nasceu de novo. E aí Filipe, depois disso, para onde Filipe foi? Sumiu, foi parar em outros lugares. Ele sabia para onde ele ia? Eu não preciso saber para onde eu vou, eu só preciso estar conectado com Ele para entender que Ele que vai me guiar. É isso. Às vezes a gente fica preocupado, cara. O que vai acontecer daqui para frente? O que o pai vai fazer comigo? Perdi o emprego e agora? Tantas coisas. Aí o médico
falou que eu tenho uma enfermidade assim, assada, e agora? E aí começa essa agonia. Esse trem que eu não sei nem dar nome, mas começa um negócio de você ser preocupação geral, não consegue dormir, não consegue se alimentar direito. E agora? E agora? E agora? Parece o programa do Chaves, do Chapolin, quem poderá me ajudar? Mas aí eu começo a entender que não importa o que aconteça lá fora, o que precisa estar certo no meu coração é que eu tô conectado com Ele. Porque quando acontece alguma coisa eu falo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu sei quem Ele é, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que mesmo se Ele fizer ou não, na verdade Ele já fez, mas mesmo se eu entrar nesse lugar, hoje ou amanhã, independente disso, eu preciso continuar sendo fiel a Ele, preciso continuar orando. Ei, a gente precisa parar, nós precisamos parar desse negócio de quando eu vou orar quando tudo está ruim, quando eu recebo um diagnóstico, quando eu não consigo atingir uma meta. Eu preciso orar todos os dias. Todos os dias. E é tremendo demais entender isso. Eu vou finalizar e eu vou contar uma das experiências que eu tenho tido nesses dias. Há alguns meses atrás eu trabalhava numa empresa. Não preciso nem citar ela aqui. Mas eu entrava em alguns ambientes lá no meio do pessoal, o pessoal falava algumas coisinhas e eu, sabe, não vai, não é, não tem como. Fiquei 6 meses lá. E aí o último dia, parece que até sabe, eu falei pra minha esposa alguns dias antes, falei, amor, acho que lá já deu, acho que vai acontecer alguma coisa. E aí me chamaram lá, falaram, não dá, a gente vai precisar desligar algumas pessoas, você está sendo desligado. Eu falei, não, tudo bem. Tranquilo, eu posso só almoçar aqui hoje? Pode, fica à vontade. E lá eles criaram uma sala de adoração. Eu falei assim, eu posso almoçar? E eu passei nessa sala de oração, porque de adoração não tinha nada. Não é porque eu estou falando, não, mas é porque, sabe, você sente que não flui nada, não tem, tudo totalmente humano o que está acontecendo ali. E eu passei em frente, não tinha ninguém, eu tinha um teclado lá, falei, agora eu vou entrar nesse negócio. Eu nunca entrei lá. Falei, agora eu vou entrar aqui. Não tinha ninguém. Aí eu entrei, sentei no teclado e comecei a tocar. Comecei a adorar, o Espírito Santo chegou e foi algo muito louco, assim, tremendo demais. Eu ali de olho fechado e com a minha voz rouca, não tô nem aí pra nada e vai. Daqui a pouco eu ouço algumas pessoas meio que chorar. Eu abri o olho e falei, nossa, tinha algumas pessoas sentadas assim, um rapaz sentado do meu lado. E eu, cara, que loucura. Aí eu levantei, não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas eu levantei pra ir embora, falei, agora eu vou embora. Levanto pra ir embora, um cara corre atrás de mim e fala assim, vem cá, cara. Onde você estava escondido? Eu falei isso para minha esposa, ela voltou com a resposta, falou, pois é, né, estava escondido. Eu estava escondido, eu não queria me influenciar, eu não queria influenciar ninguém, eu queria ficar na minha, mas eu me escondi. E eu falei, eu não posso ficar escondido, cara. Essa não é a nossa essência. Nós precisamos ser igual Filipe. Chegar em os lugares, bem dizer todos os lugares, falar, eu encontrei. Nós encontramos. O Cristo está ali. Encontramos, deixa eu compartilhar Cristo com você. E aí eu saí num dia, não me lembro quantos dias depois, eu entrei numa outra empresa. Me chamaram lá, cara, tá bom, vou trabalhar lá. Eu trabalhei, comecei a trabalhar lá na empresa. Acontecendo algumas coisas. E eu E aí, algumas semanas atrás, o pessoal colocou assim, nós vamos fazer uma oração aqui em cima na cozinha. Quem quiser participar. Falei, agora eu vou correr lá. Subi lá na copa.
E aí a pessoa estava assim, em volta. E foi interessante que um olhou para a outra assim, um ficou olhando para o outro. E aí uma das vezes falou assim, e quem é que vai orar? A gente tá aqui, mas tipo, sabe aqueles cachorros que correm atrás do carro e o carro para, o cachorro fica bobo assim, tipo, e aí? Corri, mas chegou e tá bom. Quem é que vai orar? Aí, Juliana, uma das vezes falou assim, Diego, você pode orar aí? Falei, posso. E eu comecei a orar ali meio acanhado ainda, né? A gente fica meio, não conhece o ambiente, não conhece as pessoas, eu meio acanhado, fiz uma oração um dia. Aí terminou a oração, aí falaram assim, a gente podia fazer isso todo dia, né? Eu, amém, vamos fazer todo dia, uai, tá bom. E aí no outro dia eu subo lá na sala, na copa, na cozinha. E aí elas estão lá, e aí? No outro dia elas levaram um violão. Diego, toca alguma coisa aí pra gente. Aí eu, não dá. Comecei a tocar a clássica Poderoso Deus. É só que eu sei tocar também, brincadeira. Na verdade é o que eu amo tocar, que ele é poderoso mesmo. E aí eu olho pra um, olho pra outro, assim, aquela olhadinha meio de lado, um tá chorando, a outra tá aqui, agora. Comecei a orar, e aí a oração já foi mais direcionada, o Espírito Santo começou a falar, ora por isso, ora por aquilo, eu comecei a orar mais direcionado. E eu olhava no rosto um do outro assim, e falava, é isso. E aí eu lembrei depois de novo, onde é que você estava escondido? Primeiro, o seu propósito é ouvir o conselho do Senhor. Segundo, para que você nasceu? Para nascer de novo. Só que só é possível nascer de novo através de Cristo. Não tem outro caminho. Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só é possível nascer de novo através de Cristo. O que é propósito? Conselho. Propósito, conselho. Isaías, acho que eu anotei aqui, para a gente finalizar. Isaías capítulo 9, versículo 6, não precisa ler lá não, mas diz assim, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é, nome de quem? Cristo, maravilhoso, conselheiro. O que é propósito? Conselho. Ok? Quem é Cristo? Conselheiro. Conselho, conselheiro. E Hebreus fala sobre isso, que antigamente Deus falava através dos profetas. E aí, Hebreus 1, ele vai falar assim, mas hoje Ele nos fala através do seu Filho, Jesus. Quem é Cristo? Conselheiro. Quem é propósito? Conselho. Vou repetir só mais uma vez para ficar cravado. Só é possível nascer de novo ouvindo o conselheiro, trazendo o conselho do Senhor sobre mim. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Só é possível nascer de novo ouvindo o conselheiro que traz o conselho do alto, conselho do Pai. Qual é o nosso propósito? Não é mais qual é o nosso propósito, agora é quem é o nosso propósito. Agora não é mais qual é o meu propósito, agora é quem é o meu propósito. Eu achei, nós achamos, nós encontramos. E quando nós encontramos Ele, através do conselheiro que é Cristo, eu vou correr, vou encontrar os amigos, eu vou falar, olha, achamos aquele que Moisés escreveu,
que os profetas se referiram. Quem? Cristo Jesus. O nosso conselheiro. Ei. Você pode fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Então essa questão com os olhos fechados, essa questão com para que eu nasci, a resposta é para nascer de novo, novo nascimento. Qual é o meu propósito? Qual é o nosso propósito? O conselho do Senhor. Em Atos diz que de um só Deus fez toda a humanidade, estabeleceu a habitação, os limites da habitação da humanidade. E aí ele vai continuar dizendo assim: para buscar ao Senhor, e ainda que tateando pudesse encontrar, porque Ele não está longe de cada um de nós. O Senhor nos criou para isso, para buscá-lo, para amá-lo, para se relacionar com Ele. E eu tenho achado incrível esses dias, incrível demais esses dias. Não é só um, nem dois, não, mas alguns aqui nós temos escutado isso, que estão no carro, eu principalmente, está no carro, e aí sente Cristo sentar no banco do passageiro. Ah, como eu tenho amado Jesus nesses dias. Começa a falar com Ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem já pisou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Santo dos santos em outro Vamos lá. Sabe, não é mais sobre o que eu quero fazer, não é sobre o que eu desejo fazer, mas é sobre quem Ele é e quem eu sou. Não é sobre o que eu vou fazer, mas é sobre quem Ele é e quem eu sou. Nós precisamos voltar à origem, e a origem é se conectar com o nosso Pai, se relacionar com o nosso Pai, falar com Ele, ouvir a voz dEle. E onde estiver, mas pela glória, a glória de Deus. O porquê que isso não acontece? Por que eu não vendo? Por que eu não alcanço resultado? Por que eu não governo? Porque falta Ele. Precisamos encontrar Ele. Não é para governar, não é para ter, mas é para ser. Ei! Maior, 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 maior. Melhor do que fazer é ser. Obrigado, Jesus. Nós queremos encontrar o Senhor todos os dias. Queremos encontrar o Senhor todos os dias. Todos os dias se relacionar com o Senhor. Todos os dias ouvir a voz do Senhor. Todos os dias não nos esquecemos nem um só minuto do Senhor. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti. E nós precisamos que nós possamos entender isso nesses dias, Senhor. Eu me rasgo. Eu me rasgo por
faço tudo